Projeto social instala pias comunitárias nas ruas de Juiz de Fora para ajudar no combate do coronavírus. Cidade registra aumento no número de queimadas. Alunos da UFJF voltam às aulas de forma remota. Aplicativo para celular promete ajudar pessoas que sofrem de depressão. Práticas de atividade física durante a quarentena requer cuidados especiais. Eu sou Juliana Gonçalves. E eu sou a Inoan Coimbra. E está começando agora o Jornal da Facom, edição especial em casa. Você vai conhecer agora um projeto social que busca conscientizar sobre a importância de um gesto simples, mas que faz muita diferença na vida das pessoas durante esse período de quarentena. O ato de lavar as mãos se tornou algo indispensável nos dias de hoje no combate à pandemia do coronavírus. As comunidades carentes são as mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus devido à vulnerabilidade socioeconômica de seus moradores. Para impedir a disseminação da doença nestes locais, a Organização Global Habitat, com sede aqui no Brasil, criou o ato Uma Mão Lava a Outra. O projeto social Atos Colaborativos de Juiz de Fora foi o escolhido em um processo realizado pela organização aqui no Brasil. Através de recursos doados pela Habitat para a Humanidade Brasil, foi possível instalar 4 lavatórios em diferentes bairros da cidade. Nós fomos selecionados nesse projeto para conseguir recurso para algumas regiões da cidade e até o momento selecionamos 4 áreas, aí já instalamos 4 áreas em 4 áreas da cidade. E dessas 4 áreas, né? Primeiro foi o Jardim Parque Burnier, próximo do Costa Carvalho, depois o Dom Bosco. Em terceiro, nós instalamos no Granges Betânia. E, por fim, instalamos agora, há um tempo atrás, na Vila Olavo Costa. Foram 4 regiões da cidade. A instalação das vias contou com a ajuda de outras entidades que atuam no município. A Ana Paula explica como foi o processo de escolha dos bairros para a instalação destes reservatórios. Então a escolha ela se deu a partir da conversa, né, do diálogo com associações de moradores, com os líderes comunitários que entenderam que seria uma demanda atrativa e importante, né, para aquela região. Então a gente já tinha atuado em alguns desses locais. Inclusive tivemos alguns parceiros, né, para essa instalação, principalmente as lideranças comunitárias, né, mas alguns outros projetos que também são atuantes no território, entre eles o X-Lab, o Projeto à Margem, o Grupo Dom no Dom Bosco, que também auxiliou, e as associações de moradores dos demais bairros também, para tornar possível e garantir, né, que mesmo após a instalação, a manutenção fosse contínua e a utilização também, né, para que os moradores zelassem pelo equipamento e conseguissem utilizar da melhor maneira possível, sem que ocorresse avarias ou vandalismo de qualquer tipo, né, que pode acontecer em qualquer lugar também. Ela também relata como foi a recepção dos moradores com a iniciativa. Os lavatórios, eles têm uma estética muito bacana também, né? Porque nós convidamos alguns grafiteiros da cidade para expor o trabalho deles também e para criar, né, algo bonito mesmo, para que as pessoas tivessem mais interesse ainda em utilizar os lavatórios. Então, a recepção, né, dos moradores foi muito boa. Eles se sentiram muito, muito felizes, né, com essa proposta. Foi algo muito conversado também. Cada local é de uma forma, até para atender a realidade de cada local, né? Alguns lugares a gente fez reservatório de água, outros são conectados direto à rede de abastecimento. Variou muito de acordo com a demanda que a gente identificou. Eu estou aqui hoje porque, para agradecer esse projeto, que eu tive ali uns dias atrás no bairro Parque Burnier,
e vi o projeto e achei muito bacana, entendeu? Inclusive eu estava fazendo um serviço lá e precisava, né, utilizar a água para lavar as mãos e foi muito útil para mim lá, entendeu? E hoje estão fazendo aqui no meu bairro, que é o bairro Grande das Betânia, entendeu? Eu estou achando muito legal, entendeu? Quero agradecer a todos, né, por esse projeto e muito obrigado. Moro aqui 65 anos, estudei na escola Henrique Bournier, que não tinha escola nenhuma, que eu faço samba aqui desde 1970. Poxa, pra gente foi novidade aqui, ué, que a gente nem sabia que ia acontecer esse lavatório aqui, porque o pessoal, muitos têm condições, outros não têm de ter essa higiene assim. Toda hora com criança e tudo, vai passar aqui as criancinhas, vê se passa a mão no chão, já vai ali, lava. Eu achei muito bonito esse projeto, foi muito bem-vindo de quem fez esse projeto aqui e quem está coordenando, né? Alunos de graduação da UFJF voltam às aulas de forma online. O ensino remoto emergencial é um desafio para estudantes, pais e professores. Desde o dia 21 de setembro, a rotina de Fabiane Almeida é assim: tela do computador ligada e olhar atento. As aulas retornaram para estudante e outros 18 mil alunos de cursos da graduação da UFJF, mas de maneira online. Foram 6 meses de interrupção, que para Fabiane tiveram ainda outro significado. Quando veio a pandemia, né, eu já tinha 70% ali do meu TCC pronto praticamente. E na segunda semana de aula a gente teve que parar tudo. Nisso eu fiquei bastante desmotivada, porque a gente não tinha uma noção de quando que as coisas iriam voltar ao normal. Nesse meio tempo, né, vendo que não voltava, chegou um ponto em que eu não conseguia nem olhar para o meu TCC, porque eu estava muito desanimada de não saber quando que eu ia poder ter o meu diploma. O ensino remoto emergencial foi a alternativa encontrada pela UFJF para não tornar ainda maior a espera de alunos como o caso da Fabiane, e retornar às aulas mesmo com os corredores da universidade vazios. Retomaram os estudos 18.070 universitários entre calouros e veteranos, um total de 2.560 disciplinas de 72 cursos presenciais adaptadas ao formato online. O calendário do ensino remoto emergencial prevê aulas nessa modalidade até 22 de março de 2021. Serão 2 períodos cheios de desafios para estudantes até então acostumados ao ensino presencial. Bom, as primeiras semanas do ensino remoto emergencial foram um pouco caóticas para mim. Eu acho que a minha maior dificuldade está sendo criar uma rotina nova, porque a gente estava acostumado com uma rotina e a gente traz a graduação para essa rotina e isso acabou sendo muito difícil. O desafio não é apenas dos alunos da universidade, muito pelo contrário. Para a aprendizagem ser completa, uma outra parte da engrenagem também precisa estar muito bem preparada: o professor. Esse período, de ensino remoto emergencial tem sido um desafio para todo mundo, eu penso. Para mim, particularmente, eu tive que aprender, por exemplo, a usar o Google Classroom, que eu não sabia. Pensar em atividades que pudessem ser desenvolvidas nesse modelo à distância, remoto, para atividades que eram desenvolvidas presencialmente. Então, nesse sentido, todas essas questões têm sido um grande desafio. Em cursos com disciplinas práticas, como na Faculdade de Educação Física, a situação é mais delicada e será contornada apenas após as aulas presenciais, como explica o diretor Jefferson Viana. Toda e qualquer disciplina, ela leva em consideração uma carga horária extremamente importante na parte prática. Isso faz com que haja um grande prejuízo na formação do nosso aluno. A gente espera que futuramente a gente possa contemplar essa carga horária para que o aluno saia com o melhor aprendizado para a sua formação acadêmica. 40% das disciplinas não foram ofertadas online pela necessidade das práticas na estrutura universitária. Se virando como pode, a expectativa do diretor da FEIFID e do restante da comunidade acadêmica é pelo retorno das aulas presenciais. Os alunos, de alguma maneira, têm recebido bem, mas sempre na expectativa de uma volta de forma presencial às atividades para usufruir daquilo que a gente tem de melhor, além do nosso quadro docente, que é da nossa excelente infraestrutura dentro da FAEFIT. Este ano tem eleição. A corrida para a Prefeitura de Juiz de Fora conta com 11 candidatos.
um número maior que em anos anteriores. Por enquanto, lideram as pesquisas Wilson Rezato, do PSB, Margarida Salomão, do PT, e delegada Sheila, do PSL. O Brasil testemunhou cenas de devastação no meio ambiente esse ano. Pessoas do mundo inteiro ficaram em choque com as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Milhares de animais morreram. Só no Pantanal foram cerca de 3 milhões de hectares destruídos. E a cena se repete pelo país inteiro. Em Juiz de Fora, a situação não é muito diferente. Juiz de Fora registrou um aumento das queimadas esse ano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só no mês de setembro foram 173 casos de incêndios na cidade. Ano passado, o número foi de apenas 92. As queimadas de forma descontroladas podem causar impactos para o meio ambiente e para a saúde do ser humano. Segundo o capitão Tristão do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, a maior parte das queimadas acontecem pela ação do homem. Seja naquelas que às vezes acontecem de forma devido a algum objeto, algum material que foi jogado numa vegetação, foi esquecido naquele local, que não deixa aí de ter a presença da ação do homem, ou aquelas em que alguma pessoa, por dolo, coloca fogo na vegetação, ou às vezes não tinha a intenção de provocar o incêndio, mas ela simplesmente, ao fazer uma limpeza, varrer o quintal e vai incinerar, vai queimar aquele resto de material, acaba caindo próximo à vegetação que se encontra muito seca. Isso aí ocasiona os incêndios. O clima não tem ajudado para diminuir os incêndios. Pelo contrário, o tempo seco e o calor deixam a situação mais favorável para o aumento das queimadas. Segundo o professor de climatologia da UFJF, as condições climáticas dificultam ainda mais o trabalho das equipes que combatem os incêndios. Tempo seco, né, tempo quente, não influenciam diretamente nas queimadas, porque provavelmente essas queimadas devem ter sua origem em ação antrópica, não são queimadas espontâneas, não são queimadas naturais, mesmo porque as queimadas naturais elas ocorrem no início, né, no retorno da estação chuvosa, algo que está previsto aí para meados, segunda metade de outubro, né, quando as primeiras chuvas convectivas, as primeiras chuvas acompanhadas de raios, né, tempestades, elas acabam promovendo a queimada dessa matéria orgânica seca. Então, as condições climáticas tendem só a contribuir e dificultar o trabalho das equipes que combatem o incêndio. E, como eu disse, há uma perspectiva de que essas condições de tempo quente e seco devam perdurar aí aproximadamente até meados ou segunda metade do mês de outubro. Departamento de Química da UFJF distribuiu sabonetes para instituições de caridade. O repórter Hugo Neto tem mais detalhes. A campanha da faculdade, iniciada em abril, arrecadou um total de 1.620 litros de óleo, transformados em 11.200 litros de sabonete líquido e 8.930 barras de sabão, atendendo a 66 instituições sociais. É bastante gratificante, a gente nunca pensou que a universidade poderia fazer isso, né, pelos outros. Do nada, a gente começou e, assim, foram vários alunos, vários trabalhando assim com bastante carinho e amor, na verdade, né? Apesar do desgaste, era bastante cansativo, porque a gente resolveu trabalhar numa escala industrial, né? Ao longo desses 6 meses, o projeto foi evoluindo aos poucos e contando com a ajuda de vários departamentos da universidade. Começou com um grupo pequeno de 4 pessoas. Um professor visitante falou, não, eu sei fazer sabonete líquido, eu posso ajudar. Aí foi crescendo o grupo. E as pessoas começaram a tomar conhecimento dos projetos e começaram a ajudar. Então, por exemplo, no início, a gente usava faca para cortar o sabão. E não ficava esteticamente bonito, porque não dá para a gente padronizar isso. E aí um professor da engenharia falou assim, não, eu compro para vocês umas peças lá de plástico lá e vocês colocam na bandeja, a gente consegue direcionar o tamanho. O pessoal lá da sustentabilidade também fez pra gente, o serralheiro também fez um molde pra gente. O pessoal da engenharia falou, não, por que vocês estão fazendo etiqueta na mão? Pede para a universidade. Aí a gente começou
a pedir algumas outras coisas para a universidade, além da só da causa. O trabalho do grupo, marcado pelo esforço, chamou a atenção de muita gente que fez questão de se tornar voluntário nessa empreitada. Hoje, a equipe tão diversa recebe uma recompensa proporcional à gratidão. Na verdade, passou bastante gente. A gente trabalhava cada dia em torno de 10 pessoas, mais ou menos. De 7 a 10 pessoas por dia, incluindo tais também, né? Nós tivemos alunos de outros cursos, nós tivemos... a gente teve até mãe de aluno, entendeu? Então, assim, pessoas voluntárias mesmo. Então, eu não sei se eu chutaria umas 40 que estão no projeto, ou até mais. O Abrigo Santa Helena foi uma das instituições beneficiadas e chama a atenção para a importância de iniciativas como a da Faculdade de Química da UFJF e dos voluntários, pequenos gestos que fazem grande diferença. Isso para nós é muito importante receber, porque as dificuldades são grandes e o que eu ajudo a abrir é o fato da comunidade abraçar a gente. É muito importante para nós, não só no aspecto material, mas também no aspecto de entusiasmo, de nos favorecer, de nos dar ânimo, de ver que vale a pena lutar. Por enquanto, o projeto está interrompido, mas aquele óleo de cozinha descartado ainda vai voltar a ter utilidade. As pessoas agradecem até hoje, ainda ficam perguntando quando que o projeto vai voltar, né? Então, assim, a gente tem a ideia de fazer esse projeto ser um projeto de extensão, projeto contínuo na universidade. Esse ano a gente não volta, mas talvez no início do ano que vem a gente tente voltar numa escala menor, com mais tranquilidade, menos desgaste, porque é o contínuo, né? É um projeto contínuo. Acho que a gente ajudou bastante gente e eu acho que ainda tem muita gente para ser ajudada. O projeto Calma Nessa Hora ajuda pessoas a lidar com depressão através de um aplicativo de celular. Saiba tudo na matéria com a repórter Aline Cristina. Ao longo da vida, todos nós podemos ser afetados por problemas de saúde mental. Algumas fases, como entrada na escola, adolescência, casamento, envelhecimento, dificuldades financeiras ou problemas emocionais, podem gerar doenças mentais. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 9,3% da população brasileira sofre com algum problema, como depressão e ansiedade. E com a pandemia da Covid-19, esses problemas podem ser agravados. A pandemia da Covid-19 transformou as nossas vidas e impactou negativamente a saúde mental das populações. Como nós sabemos disso? Simples, ciência. A literatura acadêmica nos mostra que aproximadamente 1/3, ou seja, 1 em cada 3 pessoas, teve algum problema de ansiedade, depressão ou estresse durante a pandemia. Pensando nisso, pesquisadores de diversas instituições, entre elas a Universidade Federal de Juiz de Fora, desenvolveram a plataforma Calma Nessa Hora, uma iniciativa voluntária que busca amparar a saúde mental durante a quarentena. O Calma Nessa Hora é uma plataforma que oferece acolhimento em saúde. Esse acolhimento é ofertado por mais de 70 voluntários, tanto do Brasil quanto da Argentina, todos dos cursos de saúde, sejam cursos de pós-graduação e graduação. Até hoje, nós já atendemos mais de 4.300 pessoas no Calma Nessa Hora. Dentro dos atendimentos, nós tivemos as seguintes demandas, e não só incluindo essas demandas, como, por exemplo, problemas de ansiedade, problemas de pessoas que estavam estressadas com o convívio familiar, com o trabalho em casa, ou na conciliação desses dois fatores, pessoas com depressão, pessoas que sofreram algum tipo de violência doméstica e até mesmo tentativas de suicídio. O nosso objetivo não é fazer terapia no Calma Nessa Hora, mas sim oferecer uma escuta e um acolhimento inicial para que depois nós possamos indicar a rede de suporte ou algum material de leitura. O Matheus ficou sabendo da plataforma por meio de uma amiga e aprovou a iniciativa. É uma ótima oportunidade para quem quer conversar e desabafar. Eu estava um pouco angustiado e a psicóloga que me atendeu foi super atenciosa. Me deu umas dicas de leituras e me ajudou muito. E a vantagem é que o atendimento é online e de graça.
Além de oferecer acolhimento psicológico online gratuito, o Calma Nessa Hora traz uma lista de serviços onde as pessoas podem procurar ajuda. Os interessados podem acessar calmanessahora.com.br. Parque Estadual de Bitipoca está fechado desde março. Hotéis, bares e restaurantes foram muito afetados pela pandemia. Empresários e comerciantes aguardam a retomada das atividades. A expectativa é boa. A economia de muitos lugares foi afetada durante a pandemia do novo coronavírus. Não foi diferente em Conceição do Ibitipoca, ponto turístico próximo de Lima Duarte. O condutor ambiental Gabriel Fortes teve impacto direto com a situação. Com o fechamento do parque devido à pandemia, o turismo com certeza foi um dos segmentos mais afetados. E aqui em Bitipoca, região, não foi diferente. Então foi muito difícil, um período muito difícil, As minhas operações ficaram mais de quase 6 meses paradas, sem operação nenhuma. Eu vivo 100% do turismo, então foi um aprendizado. O turismo já vinha, pelo público que eu trabalho, com o turismo de aventura, já vinha caindo um pouco, devido às crises financeiras 2, 3 anos atrás, estava se recuperando. Esse ano era uma perspectiva de melhora e acabou que veio essa pandemia. A dinâmica da cidade passou por uma série de mudanças. Todos enfrentaram dificuldades nesse período. O Wilder Messias, sócio de um bar na vila, começa a se recuperar do prejuízo. Perdemos chopp, perdemos um pouco de material porque alguns produtos venceram. Então sim, houve um bom impacto econômico para a gente, para o nosso negócio. O proprietário da minha loja, ele foi bem solidário, cedeu 100% de desconto do nosso aluguel. Isso foi a maior ajuda que a gente teve. A Associação de Moradores de Bitipoca tomou uma série de medidas para ajudar a população. Conversamos por telefone com o secretário da AMAI, Ronaldo Champac, sobre as alternativas que encontraram. Uma delas, inclusive, foi a campanha de doação de cesta básica, porque com suspensão da atividade, as pessoas passaram a não ter a fonte... As pessoas não, As pessoas que trabalhavam e que dependiam disso para a sua sobrevivência. Então a gente fez uma campanha e a comunidade de Bitipoca, ela é muito solidária. O parque reabre nesse mês de outubro. Medidas de segurança foram estabelecidas para evitar riscos à saúde de todos. Limitação de 500 pessoas por dia, agendamento eletrônico para os 3 circuitos abertos ao público e restrição de 5 pessoas no mesmo grupo. A área de camping permanece fechada. Com a possibilidade de maior fluxo de pessoas, os empreendedores estão se adaptando ao novo normal. Conseguimos botar uma proteção na frente da janela que a gente atende lá. A gente fez o nosso todo curso com o Sebrae para trabalhar nas medidas certas, do jeito certo, com toda a segurança. A gente está com as mesas mais afastadas, diminuímos a limitação das mesas no pátio. Como está proibida a música ao vivo, a gente fechou uma parceria com os músicos locais, onde a gente vai passar a live deles numa TV lá no shopping e vamos contar com a colaboração de alguns clientes. Turistas que planejaram viajar para Bitipoca antes da pandemia pretendem visitar o local em breve. Eu já havia planejado ir a Bitipoca antes, mas aí começou tudo isso, toda a pandemia, enfim, e essa visita foi adiada. Na verdade é um lugar que eu pretendo viajar porque é mais próximo, então não preciso me deslocar uma distância muito grande nesse momento complicado que a gente está vivendo. E também o meu intuito de ir para Ibitipoca é mais de me reservar num local que eu vou ter contato com menos pessoas, porque lá a possibilidade de ficar mais resguardada, só apreciando a beleza do lugar. Muitas pessoas tiveram que adiar ou até mesmo cancelar os seus planos de viagens. Mas aos poucos esses projetos vão sendo retomados. E nós vamos saber como as agências de turismo estão lidando com os desafios desse novo normal. E como a palavra criatividade é a chave para enfrentar as dificuldades impostas pelo Covid. Viajar é o sonho da maioria dos brasileiros. Segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD,
Em 2019, foram realizadas mais de 21 milhões de viagens e deslocamentos de brasileiros, e destas, 31% foram caracterizadas como viagens de lazer. Com números tão animadores, muitas agências de turismo acabaram se preparando para um 2020 promissor para o setor, mas tais números não se concretizaram principalmente devido à epidemia de Covid-19. Nós tínhamos já passeios programados em grupo, inclusive, as viagens dos nossos clientes já marcadas ao longo do ano e, de repente, acabou tudo. Então, teve que ser feito todo um trabalho de negociação com as companhias aéreas, seguindo lá os parâmetros de cada uma, toda aquela série de flexibilizações. Com base em dados da Confederação Nacional do Comércio, Serviços, Bens e Turismo, o setor acumulou no período entre março e junho perdas de 87,7 bilhões de reais, com impactos principalmente nos subsetores de agenciamento de viagens, além de hospedagem, nos transportes e serviços de alimentação e lazer. Ele emprega da mão de obra básica até a mão de obra de pós-doutorado, porque vai fazer estudo de políticas, etc. E tal. Ele emprega, ele é feito de gente, né? Ele é feito de paisagens, história, cultura e, sobretudo, gente para contar e mostrar isso corretamente. Para tentar contornar os atuais desafios de se atrair clientes que ainda não se sentem confortáveis para retomar o hábito de viajar, as agências de turismo buscaram soluções criativas a fim de driblar essas dificuldades. Nós pedimos aos nossos amigos fotos de viagem de locais em que eles tenham estado. Então, diariamente, nós publicamos no Facebook essa fotografia com um pequeno texto dizendo, olha, já que não podemos viajar, vamos fazer viagem virtual. Então, nós temos alguns clientes, amigos, que nós, além de publicar no Facebook, porque nem todo mundo tem, nós encaminhamos via Zap. Segundo projeções da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil levará pelo menos um ano para se recuperar na atividade turística. De acordo com o estudo, os ganhos em 2021 com o turismo devem alcançar valor 4,2% inferior se comparado ao patamar de 2019. Mesmo com esses atuais prognósticos de mercado, o setor continua otimista quanto a uma maior demanda e melhor desempenho para o próximo ano. Quem hoje opta por se planejar para o ano que vem, está aproveitando oportunidades ímpares de se programar com antecedência, pagando, fazendo uma viagem muito boa por um preço bem interessante e com flexibilidade. É importante que as pessoas reparem se a promoção a qual ela está aderindo tem flexibilidade de remarcação e quais são as regras, porque tem alguns milagres aparecendo por aí e que sem reembolso. Está lá escrito, depois que você comprou durante a pandemia, se você concordou e deu lá, ok, eu li e concordei, não existe milagre, existe sim boas oportunidades disponíveis para que você possa se planejar, ou para algum feriado, ou para o primeiro semestre do ano que vem. Tem coisas bem bacanas em destinos que já se encontram abertos, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Em meio à pandemia, muitas pessoas tiveram que adaptar suas práticas diárias de exercícios físicos. Confira na reportagem de Ainuan Coimbra quais foram as saídas encontradas para exercitar o corpo sem desrespeitar as regras de isolamento social. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas coisas mudaram. Os exercícios antes feitos em academias passaram a ser feitos em casa. Muitas pessoas tiveram que adaptar suas rotinas e encarar esse desafio. Eu sou bailarina há cerca de 8 anos e devido à pandemia as minhas atividades passaram a ser online. Isso me ajudou muito a manter a minha rotina que eu levo há 8 anos, né, para o meu corpo não sentir. E eu também aprendi muitas coisas novas com profissionais que moram longe e devido a tudo isso de online e chamada de vídeo, eles puderam ensinar muitas coisas da casa deles para mim aqui da minha casa. A professora de dança Sara Bernardes conta que perdeu muitos alunos durante o período de isolamento social e que mesmo com as aulas online, o setor sofreu uma grave crise. A grande maioria dos alunos que não continuaram as atividades durante a quarentena alegaram crise financeira.
Mesmo com as aulas online, eu tive uma redução significativa no número de alunos. Em muitos casos, a pandemia atingiu financeiramente a família daquele aluno, mas houveram poucos casos que o aluno não tinha uma qualidade boa de internet ou um dispositivo que atendia à necessidade daquele aluno. Antes da pandemia, a escola funcionava com 16 turmas, mas devido ao isolamento social, com as aulas online, nós iniciamos com apenas 9 turmas e no decorrer desse tempo, nós reduzimos para apenas 3 turmas. Que a prática de atividade física regular traz inúmeros benefícios para a saúde, a gente já sabe, né? Mas é preciso ter muito cuidado, porque se feita de forma errada, pode trazer sérias consequências futuras. Para isso, é importante sempre buscar a ajuda de um profissional. Exercício físico tem que ser prescrito por profissionais que sejam formados em educação física. É importante sim estar se exercitando por questões de aumento da imunidade. O exercício físico melhora as condições cardiovasculares, hormonais, assim como problemas musculares, ósseos musculares, né? É importante estar nesse momento se exercitando, mas sempre com um alerta de não entrar em sites, em blogs de pessoas curiosas, pessoas que são leigas no assunto, porque o exercício é muito além de movimentos aleatórios. Seja ao ar livre de máscara ou em casa através das aulas online, a prática de atividades físicas deve ser feita sempre com cuidado, respeitando o corpo e se atentando às regras de isolamento social. Você sabe o que são microverdes? Na nossa matéria, você vai conhecer esses vegetais e como são cultivados. A busca por uma alimentação mais saudável tem preocupado muita gente. As pessoas não se cansam de procurar por alimentos naturais que tragam bem-estar e benefícios para a saúde. O microverde nada mais é do que uma muda, só que é uma muda que foi feita para ser consumida. Os microverdes, eles são uma técnica específica de plantio para pequenos espaços. Eles surgiram na década de 90 nos Estados Unidos como um plantio indoor, ou seja, plantio dentro de casa ou apartamento, que eu estou numa casa, porque eles não precisam de luz solar, eles só precisam de luz indireta do sol. Então, os microverdes têm como serem plantados até em estufas com luz artificial. Para cultivar microverdes, água, sementes e substrato apropriado são fundamentais. Eles devem ser regados com frequência e a colheita é bem rápida, entre 7 e 10 dias. As qualidades de microverdes são muitas. A gente tem uma lista de mais de 100 hortaliças, temperos, que podem ser consumidos na forma de microverde. Beterraba, cenoura, alho poró, salsa, cebolinha. Então, mesmo as plantas que têm raízes ou que têm tubérculos, elas são consumidas só na forma de folhinha. A beterraba, por exemplo, quando você pega a folhinha da beterraba e come, ela tem um sabor de ferro. A cenoura, a folhinha, tem gosto de cenoura. A rúcula também tem o sabor ardidinho da rúcula, mas tudo é um pouco mais suave. Os microverdes, em Juiz de Fora e em outras cidades brasileiras, são pouco conhecidos e ainda não tem muitos produtores. Mas, segundo Carla da Hora, eles já conquistaram o coração de vários clientes na cidade. É o sabor, é o cheiro, é o paladar, acho que a comida fica mais crocante, mais gostosa. E essa técnica de plantio é um cultivo que todo mundo pode ter em casa. E que os microverdes e os brotos, eles representam uma independência alimentar. Para entender melhor quais são os nutrientes que os microverdes possuem, conversamos com a nutricionista Tamires Faria, que abordou sobre o assunto. Quando orgânico, eles contêm compostos biológicos, que também vai apresentar nos alimentos orgânicos sem ser um microverde. Então, uma raiz, uma fruta, um folhoso, uma folhosa. Então, esses compostos, eles trazem ações antioxidantes, antibacterianas, antivirais e anti-inflamatórias. Então, todos os microverdes, eles têm uma concentração muito maior de vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos, sendo fibras. É fato que os microverdes são pouco conhecidos
E assim, a forma de consumir também gera dúvidas. Mais indicados a comer à noite cru, devido à sua facilidade, à sua boa digestão, a digestibilidade justamente, né? Pelas proteínas, os carboidratos serem mais fáceis de digerir, mais facilmente digeríveis, e as vitaminas, minerais têm uma concentração maior. Então, isso estimula que o metabolismo, a digestão, a absorção seja de uma forma mais eficaz, mais rápida. A fonoaudióloga Maria Luísa consome os microverdes e também passou a plantá-los no seu quintal. E o mais divertido dessa história é que a sementinha que eu plantei, o microverde, eu colhi as folhinhas de rabanete e aí eu plantei na terra, lá na horta, a raiz, né, vamos dizer assim. E depois eu colhi o fruto rabanete. A consumidora comenta ainda como ter uma horta em casa e produzir os microverdes. Eu acho que é uma terapia. Então, assim, eu vou para lá, não tenho hora para sair, não. É uma troca de energia muito boa. Eu gosto. Então, assim, a gente se equilibra. A terra tem o poder de equilibrar muito o ser humano. Um dos setores mais prejudicados pela pandemia foi o de eventos. Os profissionais tiveram que se reinventar. Alguns casais que tinham casamento planejado para o período também optaram por inovar e não perder tempo. Projetos cancelados, adiados ou paralisados deram muita dor de cabeça para quem trabalha com eventos, e os prejuízos foram grandes. Vinícius Albuquerque, especialista na decoração com flores, investiu na criatividade para driblar a crise. Algumas pessoas venderam, assim como eu, parte do acervo de decoração que não estava sendo mais usado. Eu não fazia arranjos nesse segmento floricultura e comecei a atender esse segmento. Desenvolvi uma linha de difusor de ambiente, aromatizador, vela perfumada, sabonete líquido. Entretanto, um horizonte com boas notícias começa a surgir. Com a chegada da primavera e retomada gradual da economia, a expectativa é de crescimento no setor, principalmente com a volta de casamentos e festas corporativas. A gente está apostando muito que até o final desse ano a gente já possa fazer eventos novamente. A primavera ela impulsiona ainda mais esse segmento, porque com a primavera vem as flores mais frescas, mais bonitas, e isso agrega valor não só para o evento, como para o segmento de floricultura, que as flores estão sempre mais vistosas, mais bonitas, então isso é um ponto positivo para a gente. E não foram apenas os profissionais na área de eventos que tiveram que se reinventar. Muitos casais também inovaram nesse período. Esse é o caso de Ludmila e Wellington, que realizaram o casamento mesmo com os desafios da pandemia. A nossa primeira reação, no caso, a minha primeira reação foi: vamos adiar para abril do ano que vem. Aí eu falei assim, de jeito nenhum. Não vou esperar mais que isso não. Eu esperei não sei quantos anos para casar, agora não poder. Mas o plano inicial de adiar não foi para frente. E o casal antecipou o casamento, que seria em dezembro, para agosto deste ano. Aí então, foi uma correria doida depois. Foi uma depois. Correria, porque nós decidimos isso no final de junho. Aí, assim, ainda não tinha muita coisa aberta para a gente tirar nossas fotos do pré-wedding, né? Foi difícil, porque as praias estavam fechadas ainda, as cidades estavam fechadas, a gente queria tirar em Tiradentes, não conseguiu. Então, assim, a gente teve alguns empecilhos, mas, assim, a moça do vestido, por exemplo, que era a coisa que eu fazia muita questão, ela topou antecipar para mim, então eu casei com o vestido que eu queria. E em menos de 3 meses, o casal organizou toda a cerimônia. A gente optou pra gente mesmo cozinhar, inclusive a mãe dela cozinhou, mas o pai então foi uma coisa bem intimista mesmo, coisa bem pequena, só que assim, muita coisa de comer, né? Teve, foi muito bom. Pelas restrições da pandemia, participaram do casamento apenas os pais e irmãos dos noivos. Entretanto, padrinhos, familiares e pessoas próximas não só apoiaram, mas estiveram presentes na cerimônia, ainda que virtualmente. Mas o nosso casamento foi assistido por 1.600
pessoas. Tá subindo. A né? gente fez um link no YouTube ao vivo e mandou para as pessoas e tem mais de 1.600 A gente não visualizações. convidou isso tudo, a gente mandou para quem seriam os nossos convidados. E mesmo com todo o trabalho e dificuldades, o resultado foi mais que positivo. Então, assim, sinceramente, a gente não tem a menor chance de fazer nada. O nosso casamento foi muito pleno, foi cheio. Não tem o que tirar nem pôr. Mas depois do ano difícil, assim como as flores da primavera já começaram a desabrochar, a alegria parece estar voltando para o nosso dia a dia. Eu sempre quis fazer um casamento bonito, e eu acho que flor é tudo num casamento, né? E a gente queria um casamento bem alegre, né? Bem colorido. A gente queria muitas cores no nosso casamento. Eu acho que a flor em si, ela traz alegria para quem dá e para quem recebe. Leilão da Casa de Talha em Juiz de Fora é suspenso após protestos. Na semana passada, os juiz-foranos foram surpreendidos com a notícia de que a Casa de Talha seria leiloada em dezembro desse ano. O lance inicial pelo imóvel tombado seria de 19,5 milhões de reais. Indignados com a decisão do governo italiano, os descendentes de imigrantes coletaram cerca de 8.000 assinaturas em um abaixo-assinado que pedia o cancelamento do leilão e garantia que o espaço continuaria funcionando como centro difusor da cultura italiana na cidade. Ontem, receberam notícia que o leilão está suspenso. Há 81 anos, a Casa de Talha é ponto de encontro para os descendentes de imigrantes e funciona como agência consular. Notícia falsa não é novidade para ninguém. Desde os veículos mais tradicionais até os grupos de Facebook e WhatsApp, as fake news estão por toda a parte. E em meio a uma pandemia, esse processo parece ter tomado outras dimensões. Covid-19 criada em laboratório chinês, cura caseira milagrosa para doença. Você vê muito dessas notícias por aí? Recebo muita fake news. A maioria das fake news estão ligadas a grupos de WhatsApp. Uma notícia muito bizarra que me chocou foi uma que a minha mãe recebeu no WhatsApp falando que azeite seria capaz de curar o vírus da Covid. Mas sim, é muito importante a gente verificar de onde está vindo isso, né, a fonte, quem escreveu, e verificar outras matérias também que foram escritas para bater as informações. Como a OMS, por exemplo, agora com a pandemia do coronavírus, é um bom exemplo. Um trabalho jornalístico sério é fundamental contra as fake news. Porém, os desafios são enormes. A velocidade com que essa notícia falsa chega até as pessoas e ali começa a criar uma rede de contato muito grande, tudo isso acontece muito rápido. É a gente conseguir combater essa fake news com essa mesma velocidade em que ela se propaga, em que ela é passada para frente. O que muita gente não imagina é que as notícias falsas podem ser perigosas, ainda mais num contexto de pandemia. As desinformações, elas criam insegurança, elas tiram coisas corretas do contexto dela, elas espalham notícias falsas para criar confusão, para criar insegurança, para criar instabilidade, pelo menos é o que a gente percebe. Em tempos de pandemia, é um inimigo a mais. Para se ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa divulgada pela ONG Havas em maio de 2020, cerca de 110 milhões de pessoas acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia no Brasil, o que representa 7 em cada 10 brasileiros. Mas apesar disso, todos podem contribuir para mudar esse cenário. A minha dica é, sempre duvide, procure fontes confiáveis, tira a dúvida, aí sim, com todas essas certezas, você passa para frente. Presença garantida em nossos lares, ela faz parte da vida dos brasileiros há 70 anos. Em 18 de setembro de 1950, entrava no ar a TV Tupi em São Paulo, com a primeira transmissão no Brasil. A televisão se modernizou a cada década e continua em constante reinvenção para garantir ao telespectador a melhor cobertura dos fatos e muito entretenimento.
No ar, uma história que começou em 1950. Som, imagem em movimento e 100% ao vivo. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Veio para o Brasil pelas mãos de Assis Chateaubriand, magnata da comunicação. Foi uma revolução. A voz ouvida no rádio passou a ter rosto. Graças ao videotape, os programas começaram a ser regravados e adaptados para as telas. A televisão brasileira, ela tem uma história que não é tão longa assim, menos de um século. Mesmo assim, ela tem uma importância capital nesse país, seja para o bem, seja para o mal. Começou de uma forma elitista, era um produto de entretenimento, em especial para as classes médias altas e as classes altas, urbanas. Então, deixava de fora todo o interior do Brasil, que não tinha acesso e teve muito tardiamente. É a partir dos anos 70, até com o objetivo da própria ditadura civil-militar, que ela cresce, e aí embasada num sistema de micro-ondas que passa a ligar as várias regiões brasileiras, e ela então adquire esse formato pelo qual ela é conhecida até hoje. Agora nós estamos na rede. Apelidada de caixinha mágica, a TV é passaporte para o mundo da imaginação e janela para informações de utilidade pública. Pior da história. Cria bordões. Marca nossa memória. Cada mergulho é um flash. Não perde a noção do perigo. Olha a Faz história contando histórias reais ou da ficção. Nos provoca sentimentos. Diz aí se não bate uma deprê quando você escuta. Um beijo, uma ótima semana. Eu tô aqui até domingo que vem. Ótima semana pra todo mundo, pessoal. Marca fases da vida da gente. Mais um aviãozinho. Com cenas divertidas e, infelizmente, com cenas que doem no coração. E bate na outra torre. O casamento entre o audiovisual deu certo e completa boda de vinho. Durante as últimas 7 décadas, muita coisa mudou. Os equipamentos evoluíram e as telas se expandiram. O que permanece o mesmo é a importância da televisão para a população brasileira. A TV ela ainda é o principal meio de informação em 56% dos lares brasileiros, né? Isso significa que a TV ela não é um apetrecho, ela não é uma simples tecnologia de informação, uma simples tecnologia de comunicação. Ela se tornou um agente social, ou seja, ela participa e pondera todos os debates sobre lazer, política, saúde e até sobre ela mesmo, né, dentro de todos esses lares. E tendo isso em vista, ela é talvez o nosso, né, com esse número tão expressivo da pesquisa brasileira de mídia, ela é talvez a mídia mais influente, né, aquela mídia com poder maior não de nos manipular, mas de nos trazer informação, de nos trazer conhecimento, de nos trazer debate e juntar, né, e aproximar bastante pessoas dentro daquilo que o sociólogo Anthony Giddens chama de encontro de ausentes, né. A televisão brasileira tem muita coisa importante, bonita e grandiosa para ser louvada nestes seus 70 anos. Esta coisa grandiosa que temos no Brasil e que tão bem nos representa, sobretudo através do telejornalismo, dos programas de entretenimento, dos programas de entrevista e, sobretudo, da nossa teledramaturgia, a nossa ficção seriada televisiva, que é tão importante para o mundo e que tem nos dado tanto orgulho para nós brasileiros que acreditamos na arte e na cultura e que torcemos para que se expanda cada vez mais o reconhecimento ao talento brasileiro que é visto através da televisão. Essa foi a edição do Jornal da Facom em Casa. Obrigada pela audiência e fiquem atentos às próximas edições. Tchau, tchau. Até breve.